Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto e está começando o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 13 de fevereiro de 2021. E no programa de hoje vamos falar sobre o Sínodo dos Bispos, que vai acontecer no próximo ano, e a nossa arquidiocese está vivendo a fase diocesana. E tem um questionário que já está disponível para as pessoas responderem, agentes de pastorais, grupos, movimentos. E para falar sobre esse questionário, também sobre a fase diocesana que estamos vivendo, a gente recebe hoje o diácono Eduardo Vanderlei, que integra a comissão da fase diocesana aqui na nossa arquidiocese, fase diocesana do Sínodo dos Bispos. Um ótimo dia, Eduardo, bem-vindo aqui à Rádio 91. Bom dia, Luísa. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio 91 FM. É uma alegria hoje estar convosco, partilhar um pouco desse momento forte que a Igreja está vivendo em todo o mundo e de forma particular em cada diocese que compõe o catolicismo no mundo inteiro. Pois bem, então hoje a gente vai falar sobre essa temática aqui no nosso programa. E aí, Eduardo, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que você contextualizasse primeiro para os nossos ouvintes o que é um sínodo. Muito bem. Então, o sínodo, ele é uma reunião de bispos do mundo inteiro. A palavra sínodo é uma palavra antiga que vem do grego, que é composta de duas partes, sim e rodós. É um caminho que se caminha junto. É um caminho para ser feito para ser feito ao lado de. Então, em sua etimologia, na origem da palavra, sínodo é caminhar junto. Mas nós vamos, aos poucos, institucionalizando, né, esta natureza da Igreja, que é caminhar juntos, né, e se criou, depois do Vaticano II, o Sínodo dos Bispos. Ora, este Sínodo dos Bispos é uma reunião de bispos, representantes do mundo, que permite, então, refletir sobre a Igreja, sobre o momento histórico que vive a Igreja, sobre as necessidades de avançar para águas mais profundas. Então, 2023 nós vamos ter um sínodo, né, que é um sínodo geral, porque existem alguns sínodos que são regionais. Mas haverá um sínodo geral, né, que acontecerá em 2023 e, de uma forma muito particular, o Papa Francisco vislumbra uma participação que chegue bem próximo de cada fiel. E isso é muito bonito no sínodo, muito bonito. Esta versão 2023 conta com uma consulta. Essa consulta sempre existiu, mas de uma forma mais discreta, e às vezes as respostas paravam mesmo no nível dos bispos, alguns conselheiros, né, mais próximos, não chegava necessariamente à escuta do povo. E em 2023, o que é uma grande, vamos dizer, inovação, revolução dos últimos anos, eu falo dos últimos anos porque eu preciso limitar isso, porque lá atrás era assim, mas nos últimos anos é uma inovação para a gente. Isto é, eu quero escutar todos os batizados devem ser escutados. E o Papa Francisco, provocativamente, isso é fantástico, provocativamente, ele diz assim: nós somos uma igreja que caminha no mundo, portanto devemos ouvir não somente aqueles que são batizados, mas a todos. Todos. Olha só que desafio. Então nós queremos ouvir também os nossos irmãos que não professam o mesmo credo. Alguns que compartilham o credo, mas por algum motivo se bifurcaram na história, né, foram por outro caminho.
mas queremos ouvir todos. E, para terminar a provocação, que é uma boa provocação, ele nos convida a ouvir de forma especial aqueles que quase nunca são ouvidos. Aqueles grupos que, quando a gente faz nossas assembleias, nossas reuniões, esses grupos às vezes não aparecem. Às vezes são minorias, às vezes não se sentem à vontade, às vezes são até mesmo rechaçados, né? Então, às vezes a gente não dá ouvido para alguns grupos. Eles querem escutar todos, né? Então, para que isso pudesse sair do papel, né, e tornar-se real, o sínodo tem uma fase de escuta, que é parte do processo sinodal. Depois a gente pode recuperar, inclusive, o tema da sinodalidade. Parte do processo sinodal é a escuta. Então, esta fase de escuta do sínodo foi feita pela Secretaria do Sínodo, a pedido do Papa, um caminho a ser trilhado por todas as dioceses no mundo e seus equivalentes nas igrejas orientais. Então, veja só, nós temos uma fase que é chamada de fase diocesana. Que fase diocesana é esta? É um momento em que todas as dioceses vão capitanear o processo de escuta de todos os fiéis. Então, é na diocese que nós precisamos começar esse processo de escuta. Começando na diocese, nós avançamos. Depois, as conferências episcopais vão tentar reunir, agrupar, categorizar aquelas contribuições que surgem das dioceses. E aí enviar para Roma, de tal forma que a Secretaria do Sínodo possa também compendiar as contribuições das conferências episcopais e seus análogos nas igrejas orientais. Eu digo sempre isso porque as igrejas orientais os nomes são um pouquinho diferentes, mas a gente está tratando aqui na igreja latina. Então, a Secretaria do Sínodo vai receber então todo este material e vai construir, né, o instrumento de trabalho, que na verdade serão 2 instrumentos de trabalho, que é um termo que é utilizado para aqueles documentos que antecedem o sínodo, para que todos possam então meditar, refletir, pensar sobre o que ali está proposto. Então, a primeira fase que nós estamos vivendo é justamente esta fase diocesana, que começou ainda no ano passado. No final do ano passado, nós começamos um processo de escuta diocesana. Nesse processo de escuta, nós precisamos ouvir as pessoas. Uma forma de começar um diálogo para que a gente possa ouvir é realmente se a gente tiver algumas perguntas, não é? Quando a gente faz uma pergunta, o outro se sente à vontade para responder. Não é assim que a gente se comunica, né, com uma pessoa que a gente não conhece, né? Para a gente fazer uma amizade, como é que a gente faz? Ora, a gente faz uma pergunta: como é seu nome, o que é que você faz aqui, e o que é que você faz na vida, né? Aí, essas perguntas, elas vão estreitando os laços. Por isso que no primeiro documento que a Secretaria do Sínodo dos Bispos envia para as dioceses, tem uma pergunta fundamental, né? Grosso modo, sem utilizar exatamente as palavras, ela diz assim: como é que a gente está caminhando em nossa diocese? Estamos caminhando todos juntos? Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente vê este caminhar juntos? Depois, a derivada desta pergunta: e o que será que o Espírito Santo nos inspira para que a gente possa continuar, melhorar, caminhar mais juntos ainda, né? Então, essas perguntas são fundamentais para a gente. Naturalmente que uma pergunta assim tão aberta
suscita um conjunto de respostas que é um mundo, não é? Fica muito difícil de depois nós fazermos categorias e pensarmos. A secretaria naturalmente tem uma experiência nisso e de imediato ela já coloca no próprio documento que nos envia um conjunto de outras perguntas divididas por temáticas, né? Grandes temáticas. Então, essas temáticas são 10. E a gente, então, começa a refletir sobre estas perguntas. Ao todo, nós temos mais de 50 questões, o que também seria algo difícil. Você já imaginou abrir uma conversa com alguém e você fazer 50 perguntas para a pessoa vai desistir na metade. Nesse meu filho, você só vai perguntar, eu não vou nem... não vai ter nem conversa aqui entre nós, né? Com certeza. E aí, Eduardo, inclusive, a gente está nesse processo, né, nessa fase de escuta aqui na nossa arquidiocese, e esse nosso programa vai ser dividido em 2 partes. Nesse domingo a gente vai falar sobre essas 5 primeiras perguntas, e no próximo programa, do próximo domingo, a gente vai abordar as 5 próximas. E aí eu queria que você falasse, ainda nesse primeiro bloco, sobre como é que foi construído esse questionário. Eu acho que até assim, para atender de acordo com a realidade da nossa arquidiocese, né? Eu acho que também a fase diocesana, ela busca isso, né? Ver a realidade de cada local com suas particularidades, seus desafios, não é isso? É isso mesmo. E, inclusive, neste conjunto de perguntas, né, que nós recebemos, a própria secretaria já diz, nós precisamos enculturar, precisamos pensar na situação real, botar o pé no chão. Na nossa diocese isso acontece com mais frequência, com menos frequência, né, para que a gente possa fazer perguntas que sejam significativas, não é? Então, nós começamos a nossa fase diocesana aqui com uma espécie de teste, né? Este grande formulário nós dividimos, né? E fizemos testes com 2 grupos distintos. O primeiro grupo contou com articuladores de zonais, coordenadores de zonais e os setores arquidiocesanos. No primeiro momento, né, nós dividimos em grupo, foram cerca de 50 pessoas, nós dividimos em grupos, e cada grupo pegou um conjunto de perguntas e utilizou um método também, que é o diálogo espiritual. Em um momento oportuno nós devemos falar sobre ele, acho que no segundo dia talvez fosse melhor para a gente encerrar. Então, utilizamos este método do diálogo espiritual com este grupo e eles responderam. A partir dessas respostas, nós começamos a fazer um trabalho de compreensão de como as pessoas responderiam aquelas perguntas, porque algumas são um tanto quanto abertas, né, genéricas. Coletamos então estas respostas, fizemos um trabalho estatístico, montamos um segundo formulário, ainda com as 55 questões, mas este formulário já continha algumas respostas pré-elaboradas, as respostas que foram dadas na primeira fase de testes. E aí submetemos a todos os articuladores paroquiais, 130, 140 pessoas mais ou menos, porque às vezes a articulação é feita por um casal, etc. Umas 140 pessoas participaram desta segunda fase, né? Nesta segunda fase, o objetivo era que as pessoas tivessem mais tempo, pudessem, por um período de 1 semana, 10 dias, pensar, refletir sobre as questões, olhar o que os outros responderam, né? Até perceber-se, né, ali naquelas respostas, isso aqui é claro, isso aqui é certo, né? E também poder contribuir com novas possibilidades de respostas. Bom, então, feita a segunda etapa, que foi uma segunda etapa de testes, aí sim nós tivemos um grande conjunto de respostas, elas passaram de 1000, e nós fizemos um compêndio, né, que gerou
um formulário com aquelas perguntas que mais suscitaram respostas interessantes, né? Respostas que podem significar algo presente na nossa igreja particular. E aí selecionamos, desse conjunto grande, selecionamos 10 perguntas, uma para cada uma das temáticas previstas no Vademecum, que é o primeiro documento que a Secretaria dos Bispos nos enviou. Aí a gente tem, então, 10 perguntas, e cada uma destas perguntas tem algumas respostas que estes grupos responderam. Porém, sempre haverá uma possibilidade de nós colocarmos outras coisas, e isso é que enriquece o processo do diálogo, né? Então, a gente pode perguntar para alguém assim, né? Quantos anos você tem? 12? 13? Né? Quando a gente olha para um adolescente, né? A pessoa pode dizer, não, eu tenho 14, não tem problema. Então, se ela tiver 13, tenho 13. Então, ela pode concordar, né? Até isso aqui eu concordo completamente. Isso aqui eu não concordo muito, não. Mas isso aqui eu concordo, acho que mais ou menos, né? Então, ela pode colocar isso numa escala e depois ela pode dizer, mas o que eu acho mesmo é isso, assim, assado. Isso é que é bonito aqui, acolá. Daí, a gente construiu, então, finalmente, o nosso formulário. 10 perguntas com algumas pré-respostas, que a gente não pode se limitar a elas. A gente avalia, mas a gente tem sempre o espaço para falar. Com certeza. Eduardo, você continua aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo, e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. A gente volta já já com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91, de volta ao programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 13 de fevereiro de 2021. Hoje, no programa, a gente recebe o diácono Eduardo Vanderlei, que faz parte da Comissão Arquidiocesana do Sínodo. Sínodo que a gente está vivendo a fase diocesana nesse momento. O Papa quis ouvir os fiéis para a elaboração, né, do material para o Sínodo, que vai acontecer no ano que vem. E esse justamente é o nosso tema do programa de hoje. Estamos falando sobre esse processo de escuta, o qual estamos vivendo neste momento. E aí, Eduardo, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse a falar sobre as perguntas, né? Como eu disse no primeiro bloco, esse programa ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte a gente vai falar no dia de hoje sobre as 5 primeiras perguntas do questionário do processo de escuta, e na semana que vem a gente vai falar sobre os 5 últimos, né? As 5 últimas perguntas. E antes da gente entrar nas perguntas em si, eu queria que você falasse sobre o porquê é importante os grupos, as pastorais, os movimentos, serviços da nossa igreja responderem a esse questionário. Muito bem. Eu diria que um processo de escuta, ele só tem sentido se, e somente se, houver alguém para falar. Se não houver, nós não poderemos nunca saber o que se passa no coração do outro, né? É muito difícil. A fala é realmente algo significativo. Ora, por que nós queremos ouvir ou escutar a todos, né? Nós queremos escutar a todos porque a gente quer fazer um retrato da nossa diocese, da nossa conferência aqui no Brasil, para mandar para Roma, que seja o mais fiel possível. Se eu não falo, a minha contribuição não será ouvida nunca, será impossível ouvir. Depois nós temos de pensar que desde o princípio existe um termo na teologia, mas eu vou esmiuçar para vocês, chamado o sensus fidei fidelium. Este senso que nasce, que brota, né, dos fiéis, tá certo? Um senso de fé dos fiéis. O que é isso exatamente? Todos nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Desde o nosso batismo, ele foi infundido em nós.
de tal forma que nós, quando falamos e nos deixamos guiar por este Espírito, nós falamos uma voz de fé que é perfeita. Ora, este senso de fé precisa de um conjunto. Por quê? Porque às vezes discernimos mal, porque às vezes pensamos que ouvimos algo do Espírito, mas não é bem o Espírito que está falando, às vezes é uma vontade minha, não é? Então, para que isso tenha um valor, é preciso que haja um corpo. Todos falam. E quando alguém fala uma palavra que realmente veio do Espírito, aquilo mexe com o coração da gente. Isso significa que todos nós temos esta capacidade, desde o nosso batismo, de falar sobre a fé, né? Da forma simples ou da forma mais complexa que se quiser. Mas todos nós temos essa capacidade de falar sobre a fé. Aí é necessário que cada um fale. Cada um fale. E o bom é que esta fala aconteça em pequenos grupos que possam partilhar. A partir das perguntas, eu começo a fazer uma partilha. Não é? Porque, olha, a tríade que nós temos para este momento é encontrar, escutar, discernir. Isto é que o Papa fala na abertura do Sínodo a nível mundial. Encontrar, escutar, discernir. Então, eu encontro com um pequeno grupo, eu escuto o que cada um fala sobre a moção do Espírito Santo e depois eu tenho que fazer um discernimento. Aquilo que foi escutado, aquilo que chamou mais atenção, aquilo que muitos escutaram, de repente aquilo lá realmente é a voz do Espírito. E cada grupo fazendo isso, né, vai subindo, porque os grupos se juntam, os grupos escutaram isso assim. Então, como é agora? Agora, um outro grupo vai discernir sobre aquele conjunto de perguntas e vai subir. Então, é importante que cada um de nós, né, nos seus movimentos, nas suas pastorais, envolvidas nas paróquias, que, por favor, não deixem de acessar este formulário, né? Montar esquemas, reuniões, para pensar nestas respostas, nessas perguntas e nessas respostas, porque vai enriquecer o trabalho da comissão arquidiocesana. Tá? Então, a participação é condicional. Uma voz que não fala nunca é ouvida. Sem dúvida. E é importante a gente destacar também que esse formulário ele já está disponível desde o final do ano passado no site da Arquidiocese de Natal. Inclusive foi construído um hot site próprio para o sínodo, para trazer esse material formativo e tudo mais, além do questionário. E você já pode acessar, o site é www.arquidiocesedenatal.org.br/sínodo. Não coloque o acento, certo? Na palavra sínodo, arquidiocesedenatal.org.br/sínodo. E aí, Eduardo, a gente vai entrar agora nas perguntas propriamente ditas, né, depois dessa nossa contextualização. E aí, começando o questionário, a gente tem uma pergunta que ela quer refletir sobre a ação pastoral da igreja mais inclusiva. Aí, o que é que isso quer dizer? Assim, traduz para a gente. Muito bem. A primeira temática daquelas perguntas, né, que vieram da secretaria, que a gente trabalhou, chama-se assim, tem um rótulo chamado Acompanhantes no Caminho ou Companheiros do Caminho. Não é? Isso significa como nós estamos enxergando o irmão que caminha conosco. Será que estamos de fato caminhando juntos? Que caminhos estamos trilhando? Então, na primeira pergunta, é uma pergunta que envolve principalmente aqueles grupos que são pouco ouvidos. Veja só, nós sabemos todos que alguns grupos ou indivíduos, se a gente olhar, por exemplo, pretos, indígenas,
os pobres, os dependentes químicos, as pessoas em situação de rua, os divorciados. Às vezes, eles são deixados à margem na nossa ação pastoral. Nós nem sempre fazemos algo que possa chamar a atenção e possa envolver, né? Envolver estes grupos. Então, a pergunta é: de que forma nós somos chamados a crescer como companheiros, incluindo estes grupos na nossa ação pastoral, não é? Então, uma participação de grupos, não é, organizados, às vezes, esses grupos às vezes são organizados, tá certo? Como nós podemos chegar juntos, por exemplo, numa ação para dependentes químicos na nossa paróquia? Olha que bonito seria, né? Porque não é comum encontrarmos isso, né? Às vezes as ações são pequenas ou são pontuais, mas se nós colocássemos na ordem do dia, né? Então, nós temos estruturas que nos ajudam, a Fazenda da Esperança, tal. A gente poderia, né, fazer um trabalho de tentativa de ouvir essas pessoas, de tentar encaminhá-los quando necessário, né? As pessoas em situação de rua, né? Quando é que a gente sai? Às vezes a gente sai para um processo até comum, né? E é necessário a gente sai para um processo de distribuir um alimento, porque aquele que está com fome precisa comer, né? Mas depois parece que a nossa ação, às vezes, paralisa naquilo ali, né? Vai ali, dá a comida, pronto. E ali não houve um processo constitutivo para eu poder pensar naquele irmão e fazer um processo com ele. Então a ação foi pontual, mas seria muito interessante que a gente pudesse dar o pão, depois pensar em como aquela pessoa poderia ser ajudada, trazê-la para a igreja um dia, né? Para dentro da igreja, fazer reuniões, preparar espaços para eles, tá certo? Depois pensar até mesmo em coisas mais interessantes, como propor uma formação, alguma coisa que possa tirá-lo da situação de rua, né? Então, como é que a gente poderia olhar essas pessoas com um olhar mais inclusivo na nossa ação pastoral? De forma muito particular, este ano na nossa arquidiocese, nós estamos vendo isso por força do nosso plano pastoral arquidiocesano, que está centrado no pilar da palavra, e aí nós temos justamente uma força muito grande, e esse ano nós estamos fazendo isso de forma muito particular na nossa arquidiocese, por causa do nosso plano arquidiocesano da ação pastoral, porque nós estamos trabalhando com o pilar da caridade, e neste pilar da caridade, né, nós envolvemos tanto a questão da fome como a questão do desemprego, e as paróquias precisam fazer ações para incluir essas pessoas na nossa ação pastoral. Então vejam só, essa primeira pergunta está realmente com a cara da nossa arquidiocese esse ano, de forma particular, né? Porque estamos trabalhando nestas ações. Veja, o que nós estamos interessados na pergunta é como é que nós podemos incluir, né? Ela não é uma pergunta do tipo assim, como é que nós podemos ajudar? Porque parece ajudar uma coisa que fica, não é sistemática. Eu vou lá e faço alguma coisa, ajudo, pronto, acabou. Se acabou minha ajuda, eu vou embora para casa e não houve nenhum compromisso. Mas é uma inclusão, trazer para perto, né? Trazer para junto, buscar tantos casais divorciados, né? A gente tem até uns programas de segunda união. Mas como esses casais se sentem efetivamente na igreja acolhidos, né? Às vezes a gente nem sempre tem um olhar, né, de acolher, um olhar acolhedor, né? Às vezes é um olhar um pouco mais assim, bicho, esse daí já casou com 5 vezes, né? Mas é uma coisa tão estranha isso, meu irmão. São coisas, né, que a gente precisa melhorar. A primeira pergunta é essa, Luísa. Pois é, e as perguntas a gente percebe que elas se complementam, né? Porque justamente a segunda pergunta
ela fala dessa capacidade de escutar, né? E principalmente aquelas pessoas que divergem das nossas opiniões, né? Então, na verdade, essa é uma complementação da primeira pergunta, porque no momento que você abre espaço para a escuta, você também está incluindo as outras pessoas, né? Nos processos. E aí eu queria que você falasse dessa segunda pergunta, né? Antes da gente passar para o bloco seguinte. Eu sou fã dessa segunda pergunta, sabia? Vou lhes dizer a todos, porque, olha, escutar, que para nós pode ser algo tão trivial, é algo muito difícil de fazer, porque escutar envolve um compromisso. Ouvir é um ato mecânico, não é? Nós podemos ouvir, se alguém falar, a gente pode ouvir alguma coisa, mas escutar envolve um processo de acolher o que foi ouvido e refletir sobre. E nós estamos vivendo um tempo muito particular em que esta escuta é prejudicada por uma espécie de autorreferencialidade do ser humano. Também vou explicar isso, né? Às vezes nós nos achamos tão importantes, tão cheios disso e daquilo, que as opiniões diferentes das nossas são simplesmente descartadas. É como se nós estivéssemos parados em um lugar mágico, especial, que está acima de tudo e de todos. Então, as nossas opiniões, elas hoje têm esse viés de ser algo quase imutável, né? Então, e muitas vezes também tem um traço de narcisismo, ou seja, eu sou perfeito, eu faço isso bem, Mas escutar é um processo que nos desinstala, porque às vezes escutar nos faz pensar que nem sempre aquilo que nós acreditamos pode ser bom, né? Ou às vezes nem sempre é bom. A diferença é que em um momento eu posso pensar que estou fazendo um bem, mas como Paulo nos ensina, eu acabo fazendo mal. Quero fazer o bem, mas às vezes faço o mal que não quero. Sem dúvida, Eduardo. A gente vai para mais um intervalo. Você continua aqui com a gente. Assim como você que está nos acompanhando pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Programa Aprendendo com a Igreja retorna já. Rádio 91 de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de fevereiro. Hoje no programa a gente recebe o diácono Eduardo Vanderlei, que integra a Comissão Arquidiocesana da fase diocesana do Sínodo dos Bispos, sínodo que vai ser realizado no ano passado e que durante este ano acontece um processo de escuta junto às comunidades, aos fiéis de um modo geral. Hoje a gente está falando sobre o questionário que já está disponível para que os grupos se reúnam, reflitam e respondam. Esse questionário é importantíssimo para esse processo de escuta. E no programa de hoje a gente está abordando as 5 primeiras perguntas desse questionário, que tem 10 perguntas. E aí, nesse terceiro e último bloco, vamos agora, Eduardo, para a terceira pergunta do questionário, que é justamente fala sobre a igreja ser um espaço, né, para que as pessoas elas possam expressar os seus pensamentos, as suas opiniões com coragem e tranquilidade. É isso mesmo, Luísa. Amigos ouvintes, falar precisa ser em um ambiente de liberdade, mas uma liberdade cristã. Então, um espaço que nós deveríamos ter para falar com franqueza, abertamente, sem problemas, deveria ser na comunidade cristã.
se eu olhar, por exemplo, nas nossas casas, nas nossas famílias, nós temos um espaço mais aberto para as nossas falas, não é? Nós podemos falar mais abertamente. A igreja deveria ser esta reunião de família, né, que nós temos um espaço de fala, uma fala que será acolhida, mesmo que as conclusões dela não sejam consideradas. Porque às vezes nós falamos algumas coisas, mas às vezes nós voltamos atrás com a nossa fala, às vezes nós pensamos, mas o grupo não pensa. E aí nós precisamos compreender que a nossa fala traz conosco uma história, traz conosco uma cultura, né? Traz o que nós já lemos, né? Como foi a nossa formação. Então, a nossa fala é sempre limitada ao que está em nossa mente, no nosso coração. Por isso, o falar, né, ele é importante. Mas é fácil a gente constatar que há, por vezes, um medo de uma expressão. Dizer que acha isso ou aquilo para uma pessoa ou para um grupo tem sido de certa forma desafiador, porque há uma resposta, não é? E esta resposta à nossa fala pode ser abrupta demais, pode ser forte demais. E quando acontece de ser uma resposta forte demais, o que provoca em nós é um certo medo. Um medo de falar. Então, nós, nas nossas comunidades, precisamos considerar uma forma de comunicação que permita, para quem fala, uma fala não agressiva, e para quem escuta, uma forma de responder também não agressivamente. Claro que este aí é um caminho. A pergunta que nós gostaríamos de fazer é assim: existem coisas que podem facilitar e coisas que podem dificultar esta nossa fala com franqueza, com abertura, né? Então, a pergunta é: o que está dificultando e o que facilitaria, tá certo? Então, a gente, por exemplo, será que os meios de comunicação poderiam significar uma facilidade na fala? De certa forma, né? Seria que o medo de uma resposta ruim ou de uma resposta negativa, uma represália, dificultaria, tá certo? Será que às vezes os nossos interesses individuais acabam dificultando este processo de fala com franqueza, com tranquilidade, com abertura, né? Então, esta é a pergunta que nós gostaríamos de fazer, para que todos pudessem, então, dizer assim: olha, eu quero falar, né? Inclusive, algumas coisas assim, eu gostaria de falar sobre como nós vamos celebrar tal coisa, né? Olha que fala bonita, uma construção coletiva, né? Como nós vamos celebrar a festa do nosso padroeiro, como nós vamos celebrar Corpus Christi, como nós vamos... E essas falas pudessem crescer, né, juntos, formando, portanto, de fato, uma comunhão para o processo celebrativo. E que eu acho que é a nossa próxima pergunta, não é, Luísa? Isso mesmo. Justamente na quarta pergunta, diz assim: como é que a oração e as celebrações litúrgicas inspiram e guiam realmente a vida e a missão comuns da nossa comunidade? Pergunta bonita, né? Celebração. Nós somos um povo que celebra. Desde sempre nós celebramos, né?
o que Deus nos dá como dons, nós celebramos. Esta celebração, ela precisa, de certa forma, provocar em nós uma mudança de vida, uma conversão. Toda celebração precisa tocar o meu coração de tal forma que, ao amanhecer do dia seguinte, eu tenha a vontade, o desejo de ser melhor, de fazer melhor, de viver melhor o cristianismo, viver melhor a fé. A celebração implica na vida. E, curiosamente, a vida implica na celebração. Por quê? Porque o que nós celebramos é a própria vida. Então, isso é um ciclo. É um ciclo. Nós precisamos considerar: será que nós estamos participando das nossas celebrações litúrgicas? Será que nós estamos nas nossas orações comunitárias realmente deixando-se guiar para um cristianismo mais autêntico? Será que nós estamos saindo com o nosso coração abrasado, ou mesmo com uma paz inquieta? Olha, muitas vezes a gente diz assim: esta celebração me deu tanta paz. Mas não pode ser uma paz, ponto final. Tem que ser uma paz inquieta. Uma paz inquieta significa uma paz que me move, porque eu posso me contentar com a paz e parar. Então eu estagno, fico parado num canto. E não é este o caminho. O caminho se faz caminhando. Portanto, tem que ser uma paz inquieta, porque aquela paz tem que provocar em mim uma vontade, um desejo, um ardor para continuar. Eu preciso seguir em frente. E eu preciso seguir em frente tanto na missão da nossa comunidade, né? Eu preciso olhar para a nossa comunidade, eu preciso ter em mente a nossa comunidade e andar com ela, né? Seguir aí adiante. Vamos para frente. Sigamos, né? Não fiquemos parados. Então, as celebrações são capazes de fazer isso? Elas promovem isso na gente? Ou, por outro lado, eu estou achando só bonito, né? E virou aquele espaço espetaculoso, né? Não deveria acontecer assim, né? Deveria ser algo que mexe comigo. A beleza deveria fazer mover o nosso coração. A beleza deveria fazer mover o nosso coração. A beleza da liturgia não é em si algo que termina, mas é algo que começa. Porque a partir desta beleza, eu posso me mover, posso andar para águas mais profundas. Então, é uma pergunta que, às vezes, quando a gente vai falar de liturgia, as pessoas perguntam muito do é certo, é errado. Mas não é uma pergunta do é certo ou do é errado. É assim, a liturgia te interpela, te põe a caminho, né? Olhe, na campanha da fraternidade do ano passado, nós agora já estamos nos aproximando desse ano, né? Ano passado ou ano retrasado. Então, nós lembramos, tem uma frasezinha no texto base que diz assim: quando o coração arde, os pés se põem a caminho. Nunca esqueci essa frase. Inclusive foi uma frase que o padre Robério utilizou também na sua fala. Isso é extremamente importante, porque o coração tem que arder para me pôr a caminho. Missão, adiante.
Com certeza, Eduardo. Então, assim, para a gente finalizar o programa de hoje, você já está com um compromisso também logo em vista aí. A quinta pergunta, ela trata sobre a missão. Ela quer refletir justamente sobre as áreas da missão que a gente precisa estar mais presente. E essa é uma temática assim, muito importante, né? Principalmente na nossa arquidiocese, né? Que a gente vive tão bem esse aspecto da missão. É isso mesmo, Luiz. A missão é algo intrínseco para nós, né? Eu sou uma missão nesta terra, nos diz o Papa Francisco. Eu sou uma missão nesta terra. A missão não é exatamente algo que eu vista, né? Ou um adorno, né? Não é isto. Eu vou para a missão. Eu sou missão. Por que eu sou missão? Porque nós deveríamos irradiar o Evangelho. Onde quer que estejamos, em todas as situações de nossas vidas. Mesmo estando em um momento de lazer, né, com a família, no restaurante, até mesmo no barzinho, né, cantando uma música popular, eu tenho que irradiar o Evangelho, certo? Então, missão é algo que está dentro de nós, né? De fato, brota da Trindade, mas não vamos falar aqui coisas específicas de missiologia. O mais interessante nesse processo é o seguinte: às vezes as missões elas são sufocadas por uma cultura, por uma história, por algum problema, né? Existem alguns espaços mais difíceis, né? Escolas, universidades, né? Às vezes nós, quando não se trata de uma escola religiosa, né? E de forma muito particular nas públicas, com o Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu, né? O Estado laico é um Estado que abarca todos, mas às vezes o entendimento é que não se pode fazer nada para um, e aí acaba que distorce um pouco o conceito de laicidade do Estado. Mas também não vou tratar disso aqui de forma particular. Mas é um lugar difícil de penetrarmos, né? Mas a gente pode pensar que é difícil de penetrar institucionalmente. Mas, meu irmão, minha irmã, você que trabalha numa escola pública, leve Jesus no seu coração e faça com seus gestos o Evangelho. Nós podemos evangelizar e devemos evangelizar com atitudes. Como diz Agostinho, em algum momento pode ser que a gente precise usar palavras. Mas, essencialmente, é a sua forma de viver, é a sua forma de promover a paz, é a sua forma de enxergar o que acontece, que te diz: rapaz, esse cara é diferente, olha como ele gosta de ajudar. Essa menina aqui, como ela se apresenta assim, sempre tão educada, sempre tão comedida, sempre com boas ideias, sempre colocando-se à disposição. Isso é Evangelho. Isso chama a atenção, sabia? Chama a atenção das pessoas. Então, lugares difíceis, sim. Impossíveis, não. E são areópagos importantes para nós. São lugares em que nós devemos anunciar o Evangelho. De qualquer forma, leve sua cruz no peito, né? Aquilo ali é um sinal. Leve sua cruz no peito, né? É um sinal. Quiçá, louvo a Deus, que seja um sinal que brota do coração, né? Não pode ser só um sinal por um sinal, porque aí não faz sentido. Mas quando brota do coração, é um sinal, as pessoas percebem, né? E ali vai se formando, portanto, um espaço de evangelização nobre. É difícil? Mas Jesus não nos prometeu facilidade, não. Isso vai ser difícil mesmo, né? E pronto. Os cárceres, né? Espaços de família. Às vezes a gente tem dificuldade hoje, né? De entrar, chegar nas famílias, né? Um trabalho
muito bonito que a gente tem no processo do catecumenato, né? Da inspiração catecumenal, que nós estamos em implantação na nossa arquidiocese como um todo, é que ele atinge as famílias, ele chega às famílias. Então, não é mais o processo apenas com aquelas crianças naquela idade, com aqueles jovens naquela idade, mas vai até as famílias. É um espaço de missão, gente, é um espaço de missão. Nós precisamos pensar nisso. Se você que está nos ouvindo neste momento, né, quer se aprofundar mais nesse formulário, na semana que vem a gente vai dar continuidade nessa nossa conversa. Vamos falar sobre as 5 últimas perguntas do questionário e a gente já agradece aqui a participação de Eduardo no nosso programa e semana que vem tem mais, não é isso? Um grande prazer estar com todos vocês que nos acompanham pela Rádio 91 FM. Luísa, muito obrigado pela acolhida de sempre. É importante que todos nós possamos participar, todos nós, viu? O oceano sem uma gota, que sou eu, é um oceano com menos uma gota. Então eu preciso participar, né, para fazer comunhão e seguir em missão, tá bom? Com certeza. Mais uma vez, obrigada, Eduardo, pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E a você que ficou com a gente na Sintonia do Bem, também muito obrigada pela audiência. Não sai da Rádio 91, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.